Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Alameda. E nessa série Novos Começos, Valores Eternos, nós vamos continuar falando a respeito do Sermão do Monte, descrito por Mateus. Na semana passada nós falamos a respeito do texto de Mateus capítulo 5, versículo 3, que falava a respeito da pobreza de espírito ou da humildade, da pobreza espiritual. E nessa semana nós vamos nos concentrar no texto de Mateus capítulo 5, versículo 4. E esse é um texto muito conhecido, são palavras de Jesus, e ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, antes de nós entrarmos especificamente no contexto desse texto e analisarmos as aplicações espirituais e tudo aquilo que podemos entender a partir desse escrito, eu quero mais uma vez sugerir algumas leituras para que você que deseja se aprofundar nesse texto e em outros textos, para que você possa então, de fato, se aprofundar no aprendizado em torno do Sermão do Monte. São dois títulos que eu sugiro a você nessa manhã. Eu quero justamente falar a respeito desses dois livros. Um deles é uma coletânea de sermões de John Wesley, o Sermão do Monte, a partir da compreensão então de John Wesley. E o outro livro, o livro desse renomado teólogo chamado D.A. Carson, que vai falar também a respeito do Sermão do Monte. E além desses dois livros, você também pode encontrar em diversos comentários bíblicos um aprofundamento a respeito desse sermão tão precioso. São palavras de Jesus. Jesus inicia o seu ministério e nessa caminhada de Jesus, ele então, num determinado momento, reúne aquela multidão de seguidores e começa a fazer uma série de ensinamentos. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é o texto que vamos falar hoje, Mateus capítulo 5, versículo 4. E nesse versículo 4 do texto de Mateus, algumas questões aqui precisam ser esclarecidas, precisam ser analisadas de uma forma um pouco mais profunda. A primeira delas, nós falamos um pouco na semana passada, que é justamente essa expressão bem-aventurados. Essa expressão ela pode ser substituída por uma outra palavra, por exemplo, felizes. Você talvez já tenha lido em algumas versões bíblicas, felizes aqueles, ou, nesse contexto, felizes os que choram. São sinônimos na realidade. Bem-aventurados ou felizes representam na realidade uma aplicação daquilo que Jesus estava dizendo. Jesus vem apresentando o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus estava entre eles. E então, desta forma, Jesus continua dizendo: bem-aventurados são vocês, ou felizes são vocês que estão conhecendo o reino. E assim, felizes são vocês, ou bem-aventurados são vocês que choram. E é justamente nessa expressão, os que choram, que nós vamos nos concentrar nesse momento. Porque vamos pensar, que choro é esse? Do que Jesus está falando? Será que é simplesmente um choro de tristeza? Será que é um lamento? Do que Jesus está falando? É justamente sobre isso que vamos entrar nesse momento. Para entendermos com mais precisão o versículo 4, nós precisamos nos lembrar do que lemos no versículo 3. Porque Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E na sequência, então, Jesus vem dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E eu creio que esse versículo 4, ele pode ser lido na esteira do versículo 3. Porque se por um lado Jesus vem dizendo
que a humildade ou a pobreza espiritual é um pré-requisito para o reino de Deus, nós podemos entender que esse choro também vem a partir do reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. Se você lembra da aula da semana passada, e aqui eu quero abrir um parênteses, e caso você não tenha assistido a primeira aula, eu sugiro que você retorne e assista a primeira aula. Porque quando nós falamos na semana passada que humildes de espírito ou pobres de espírito significam aqueles que olham para dentro de si e reconhecem a sua miséria, a sua necessidade de se arrepender e de buscar em Deus tudo aquilo que precisamos, o choro também tem a ver com isso. Porque se por um lado reconhecemos a nossa miséria, esse reconhecimento, ele também pode gerar em nós um choro, um lamento. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a atenção para a segunda parte do versículo, porque Jesus diz que o humilde de espírito, o pobre de espírito, aquele que reconhece quem ele é na sua essência, aquele pode ser conduzido a um choro. E esse choro, ele vem seguido de um consolo da parte de Deus. Vamos ser mais específicos nesse momento. Assim sendo, esse choro aqui no versículo 4, ele pode ser entendido como um lamento pelo meu e pelo seu pecado e também pela situação na qual a nossa sociedade, o nosso mundo se encontra. Podemos entender que, uma vez que o pecado afetou todas as esferas da sociedade, afetou todos os níveis do ser humano, corpo, alma e espírito, esse choro ele pode ser entendido como um lamento pela nossa situação, mediante o reconhecimento de quem nós somos. Por isso, quando nós lemos aqui, bem-aventurados os que choram, podemos entender que esse choro, ele não se refere simplesmente a algumas lágrimas, mas esse choro pode ser entendido como uma consequência daquilo que vimos no versículo 3, ou seja, como consequência do reconhecimento da nossa pobreza, da nossa miséria. E, meu irmão, minha irmã, eu penso que é impossível nós não chorarmos diante do reconhecimento de quem nós somos. Quando nós olhamos para trás e percebemos aquilo que Deus fez por nós, a graça de Deus nos alcançou quando nós não éramos merecedores. E isso precisa gerar em nós algum tipo de contrição. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é aquele que exalta o humilde. Deus é aquele que se mostra bondoso para com aquele cujo coração é totalmente dele. E eu creio que quando falamos em humildade de espírito e quando falamos nesse choro, nesse lamento, nós estamos falando sim a respeito de tudo isso. Algo importante que precisamos tratar aqui nesse momento é que o choro que nós falamos aqui também não é simplesmente um sinônimo de uma tristeza. O cristão, ele é aquele que não precisa viver triste em todo o tempo. Quando nós falamos no cristianismo, quando nós falamos na marca de um cristão, quando nós falamos no fruto produzido pelo Espírito em nós, uma das marcas é a alegria. E eu e você, enquanto cristãos, nós temos motivos de sobra para sermos alegres. Mas aqui eu aprendo que se tem um lugar em que eu posso colocar o meu lamento, se existe um lugar em que eu posso chorar, é aos pés de Jesus. Por isso, precisa ser entendido esse texto com um certo equilíbrio, porque se por um lado podemos chorar aos pés de Jesus, nós também não precisamos ser tristes. Nesse momento, eu quero apontar algumas referências do Antigo Testamento e do Novo Testamento que falam justamente a respeito do lamento. Porque, se você lembra, na semana passada,
nós fizemos também um comparativo entre a humildade entendida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por isso, nesse momento eu te convido a analisar esse quadro que está aí na sua tela. Perceba que existem ali referências do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E é nesse contexto que nós vamos buscar, então, um comparativo. Porque, assim como eu disse na semana passada, lembre-se, Jesus estava falando para os seus seguidores, aqueles que tinham nas suas mãos o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham os Evangelhos e eles não tinham o mesmo nível de revelação que eu e você temos hoje na Bíblia. Então, vamos buscar entender o que aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus estavam compreendendo quando Jesus fala a respeito do consolo. Lembre-se, o texto em questão é Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos analisar esse quadro. Bem, vamos analisar então essa primeira linha do quadro. Lembre-se que ele está falando ali a respeito do lamento e ele está fazendo uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento. Só lembrando que esse quadro ele foi retirado de um comentário bíblico de um autor chamado Champlin. Portanto, se você quer também se aprofundar nesse contexto que estamos falando aqui, fica também a sugestão de leitura ou consulta desse material. Bem, vamos fazer essa primeira comparação. O primeiro texto é o texto de Jó, no capítulo 6, no versículo 14. E ele vai dizer que os necessitados serão consolados. Vamos ver o que o texto diz. Jó, capítulo 6, versículo 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Então aqui nós temos um contexto dos necessitados sendo consolados. Vamos ver o que o texto de Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. O autor aqui mais uma vez fala a respeito do consolo que alcançaria o aflito, que alcançaria o necessitado. Pois bem, esse contexto se encaixa perfeitamente nas palavras de Jesus, porque se por um lado, bem-aventurados são aqueles que choram, eles são bem-aventurados porque eles serão consolados. E esse consolo, ele vem tanto da parte de Deus, como está escrito aqui, como também da parte daqueles que estão ao redor daquele que chora. Porque vamos nos lembrar que eu e você somos corpo de Cristo. Eu e você somos da mesma família, da família de Deus. Eu e você somos igreja. Por isso, se por um lado percebemos que o Espírito Santo é aquele que nos consola, também podemos entender que eu e você podemos também ser consolados pelos nossos irmãos em Cristo, por aqueles que professam a mesma fé em Cristo que nós. Muito bem, vamos ver agora a segunda linha, porque nessa tabela que você está vendo aí, também nós temos dois textos. Um do Antigo Testamento, na realidade dois textos do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 22, no versículo 4. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto, digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. E o texto de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 1, vai dizer assim: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite, os mortos
da filha do meu povo. Bem, esses dois textos falam a respeito do consolo que aqueles que são castigados recebem. E o texto paralelo do Novo Testamento, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 29, também vai falar a respeito do consolo que os fracos recebem. O texto da segunda carta aos Coríntios diz assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? O versículo 30, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Fala aqui também a respeito do consolo e do renovo que aqueles que se enxergam fracos recebem da parte de Deus. E o próximo texto, na terceira linha aí do nosso quadro, vai falar a respeito de uma retribuição. A retribuição a partir do consolo. Preste bem atenção nesses dois textos. Provérbios, no capítulo 19, no versículo 17, diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Aqui nós temos um princípio e uma promessa. A promessa é que receberemos a retribuição da parte de Deus. E quando isso acontecerá? No texto, ele vai dizer: quando eu me compadeço do pobre. Aqui nós temos uma promessa sendo liberada a partir de um princípio. E o texto do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 10, no versículo 42, vai dizer assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui nós enxergamos a retribuição para aqueles que demonstram misericórdia, demonstram consolo para com o próximo. E na última linha do nosso quadro, nós temos ali dois textos também. A primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 17, e também Hebreus, no capítulo 5, nos versículos 2 e 7. Nesses últimos dois textos, nós percebemos algumas motivações pelas quais eu e você precisamos também demonstrar consolo ou consolar o nosso próximo. Porque se por um lado nós recebemos o consolo de Deus, aqui há uma via de mão dupla, porque eu recebo de Deus, mas eu entrego ao próximo. Vamos ver o que diz esses dois textos aqui. 1 João, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? E o outro texto, Hebreus no capítulo 5, nos versículos 2 e 7, diz assim: ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E no versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Meu irmão, minha irmã, esses dois textos falam a respeito da motivação pelas quais eu e você precisamos também ter misericórdia e demonstrar consolo para com o nosso próximo. Porque se por um lado fomos alcançados pela graça de Deus, precisamos também entregar isso ao nosso próximo. Pois bem, quando lemos, portanto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, podemos extrair inúmeras lições desse único versículo. E para concluir, eu quero fazer agora algumas aplicações práticas para a minha e para a sua vida. Pois bem, dentro desse contexto de aplicação prática, eu quero me valer de alguns trechos
desse livro, O Sermão do Monte, de John Wesley, que apresenta algumas aplicações para a minha e para a tua vida. Porque quando analisamos esse versículo, quando prestamos atenção em algumas palavras que são chave para entender o que Jesus está falando, talvez a principal delas aqui se refira justamente a esse consolo. Porque, como aprendemos até aqui, esse choro, ele não é um choro simplesmente de tristeza, mas é um choro de lamento. De lamento porque quando olhamos para dentro de nós, percebemos a total dependência que temos de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses que choram serão consolados. E essa palavra consolados, ela tem a ver com o mesmo consolo que o apóstolo João vai falar. Quando ele diz, o apóstolo João, que o Espírito Santo é o Consolador, essa palavra no grego, ela é a palavra parakaleo, que significa justamente aquele que consola, aquele que conforta, aquele que dá suporte. E quando olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você já entregou a sua vida a Cristo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E é Ele que te consola, é Ele que aponta para Jesus, é Ele que demonstra que você pode sim ter motivos de sobra para se alegrar. E é disso que o texto está falando. E eu quero usar aqui algumas frases que o John Wesley vai escrever aqui no seu livro. O texto diz assim na página 74. Os lamentadores de quem Jesus fala são os que choram por outro motivo. Ele se refere aos que choram por Deus. E lá na página 75, o autor John Wesley vai escrever: é certo que esta aflição não é prazerosa, é deplorável. Entretanto, pode dar um fruto pacífico aos que por ela são atacados. Felizes, portanto, são os que assim choram, se esperarem no Senhor e não se afastarem dele, serão consolados. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo aqui algumas questões muito preciosas. Eu aprendo que eu e você, nós precisamos esperar em Deus. Precisamos chorar aos pés do Senhor. Precisamos colocar toda a nossa aflição diante de Deus, porque Ele, por certo, vai nos consolar. Esse texto de Mateus no capítulo 5, o Sermão do Monte, ele encontra um paralelo também em Lucas, no capítulo 6. Por isso, quando você estiver lendo esse texto de Mateus no capítulo 5, eu sugiro que você tenha também em mãos o texto do Evangelho de Lucas no capítulo 6, para que assim você possa fazer as devidas comparações. Lembre-se, os textos, ainda que tenham algumas divergências de palavras ou de ordem, eles não são contraditórios. Os textos, especificamente os evangelhos, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são complementares. Por isso, faça essa leitura paralela, porque isso vai te ajudar a compreender de uma maneira mais profunda esses textos. Pois bem, nós falamos aqui então a respeito de Mateus no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na semana que vem nós falaremos a respeito do texto de Mateus no capítulo 5, no versículo 5. O texto diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E vamos buscar entender então que mansidão é essa e que herança é essa. Eu desejo a você uma semana abençoada, que você possa, ao longo dessa semana, se aprofundar na leitura bíblica, buscando compreender o contexto no qual Jesus está aqui falando aos seus discípulos. Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Alameda.